Por exemplo, a interleucina 5 estimula a produção de eosinófilos. Olha a correlação. Você tem um paciente que está usando corticoide. O corticoide, ou o próprio hormônio cortisol, liberado pela glândula adrenal, inibe a interleucina 5. Isso te permite pensar que esse paciente vai ter uma eosinopenia, por exemplo, numa fase aguda de infecção. Numa fase aguda de infecção, há liberação de cortisol, tá? E aí esse cortisol inibe a interleucina 5, consequentemente você tem numa fase aguda de infecção 0% de eosinófilo, 1% de eosinófilo, isso pela sua contagem, né? Lá no microscópio, mas o equipamento, né, muitas das vezes consegue identificar, a gente vai falar sobre isso, se quiser até complementar. Isso dá ao eosinófilo uma importância muito maior do que as pessoas dão. Que a gente aprendeu lá no curso que o eosinófilo é aquela célula que está aumentada na verminose e na alergia. O problema é quando você tem um paciente com uma infecção bacteriana aguda, por essa explicação que o professor Rodolfo falou, o eosinófilo acaba sendo um bom marcador de luz no fim do túnel. Então, quando a medula começa a produzir novamente esses eosinófilos, acredita-se que esse paciente está tendo uma resposta ao tratamento terapêutico ou até um tratamento monócito também se comporta dessa forma, né? Uma fase aguda você tem menos monócito. Mas o eosinófilo é muito clássico, cara. O eosinófilo é muito clássico. E durante a pandemia da Covid-19, né, muitos estudos publicaram exatamente isso, a importância do eosinófilo na triagem de casos suspeitos de Covid-19. Tá? Países que não tinham tanto recurso para fazer testes rápidos ou PCR, avaliavam o hemograma e valorizavam esse 0% de eosinófilo, que muitas das vezes você erradamente vai lá, coloca 1%, 2%, porque tem que liberar o eosinófilo, não pode sair o hemograma com 0% de eosinófilo. Eu vou olhar para a câmera. Isso é uma coisa que a gente vê todos os dias. Não tem eosinófilo, coloca 1, porque eosinófilo é normal na corrente sanguínea. Não tem bastão, coloca 1, porque bastão é normal na corrente sanguínea. Isso tem um nome. Sabe como é que chama esse nome? Chute. Você está chutando o resultado, colocando uma célula que você não viu. Então, é prática aceitável você liberar hemograma sem bastão e sem eosinófilo. Não existe isso de colocar 1 quando não viu, de eosinófilo, de bastão. Você está alterando o seu resultado, você está chutando um resultado. Não façam isso. E aí, dúvida de todos, eu vou perguntar para o mestre. Terminei a minha contagem, 0% de eosinófilo. Vou lá, faço uma varredura na minha lâmina, né? Hematoscopia. Uma análise panorâmica da lâmina, né? Hematoscopia, estou avaliando morfologicamente leucócitos, hemácias, plaquetas, e porventura achei um eosinófilo fora da minha contagem de 100 células. O que eu devo fazer? Você deve fazer, eu vou dar até um exemplo em cima desse exemplo. Normalmente, aquele paciente está no CTI, tem leucocitose, infecção bacteriana, e você vem acompanhando, quem trabalha em um hospital, que atende CTI, a gente conhece o paciente pelo nome. Então, você vem acompanhando aquele paciente, e aí você leu 100 células, como o professor falou, 0 de eosinófilo. Na visão panorâmica, ele encontrou um eosinófilo, aí pediu para o colega contar para confirmar. Esse colega também não achou, pediu para um terceiro colega, esse colega achou, ou seja, naquela contagem percentual ele não entrou, mas na visão panorâmica ele entrou. Então, não colocar eosinófilo porque ele não entrou na contagem é uma falha grave. Colocar 1% de eosinófilo também é uma falha grave, porque o médico entende como é um percentual de valor relativo, em 100% tem 1, em 200 células tem 2 e assim sucessivamente. Então, o que fazer nessa situação? Eu sempre levanto essa questão, professor. Coloco esse exemplo, essa pegadinha e pergunto à turma o que eles fariam. Uma parte colocaria 1 porque eu vi, é importante, outra parte eu não colocaria porque na minha contagem não entrou. O que fazer nessa situação? Na contagem você vai colocar 0 de eosinófilo, mas na observação você vai relatar que eosinófilos menos de 1%. Eles foram encontrados, já apareceram no sangue periférico, porém, menos de 1%. Essa é uma informação extremamente importante, dependendo do quadro clínico desse paciente.